Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso. Hoje de manhã fizemos nossa primeira edição, foi uma live onde a gente debateu aqui com vocês o possível time que vai enfrentar o Palmeiras. Falamos sobre as últimas notícias do Botafogo, o caso do Lyon, como afetaria o Botafogo, mas agora eu quero trazer para vocês as opções do Renato Paiva para essa partida contra o Palmeiras, né? Entra com o Montoro, entra com o Newton, como é que entra esse esquema do Botafogo com 3 volantes, volta pro 4-2-4, enfim, vamos debater aqui e trazer para vocês as opções do Renato Paiva para essa partida. Eu quero saber também a opinião de vocês, além de trazer, claro, as últimas notícias do Botafogo. Manchester United com interesse aí no goleiro John, como é que fica a cláusula de rescisão do John? É esse valor mesmo divulgado pelo jornalista inglês? Enfim, vamos trazer todas essas notícias e muito mais depois da vinheta. Somos mais de 133 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Já deixou seu like? Já se inscreveu aqui no canal? Dá essa moral pra gente, que aqui tem conteúdo do Botafogo todos os dias. Não só aqui no YouTube, tá? Em outras plataformas também, nosso Instagram, TikTok, nosso Twitter também, meu e do Guilherme Cardoso. Diariamente a gente está trazendo notícias pra vocês do nosso Glorioso, beleza? Então dá aquela moral aqui e deixa o like e se inscreve aqui no canal, beleza? Vamos lá. Sábado agora, Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, partida importantíssima, que a gente vai com um desfalque, né, que é um jogador importantíssimo, mas que às vezes toma certas atitudes que, olha, Gregori, pelo amor de Deus, eu gosto muito do futebol do Gregori, mas às vezes o Gregori toma uns cartões bobos, cara. Esse cartão totalmente evitável aí contra a equipe do Atlético de Madrid, tomou até esporro do Marçal ali na saída e tal, mas enfim, Gregori tá fora dessa partida, tá suspenso. E aí fica aquela questão, né? Como o Renato Paiva deve montar essa equipe para substituir o Gregori? Vai fazer uma substituição direta, mantém o esquema das duas últimas partidas? Ou a gente vai pensar um pouco melhor no adversário, como joga o Palmeiras, e tentar entender qual seria a melhor situação, a melhor estratégia para encarar a equipe do Abel Ferreira, né? Vamos lá, vamos trazer aqui algumas opções. Vou deixar aqui a telinha para vocês darem uma olhada. A primeira delas é essa aí, que a gente tem o sistema basicamente o mesmo que o Paiva vinha utilizando nas últimas partidas. E aí só alteraria, no caso, tirando o Gregori, colocaria o Newton, que é uma opção que não agradou a maioria dos torcedores, mas que, enfim, estou trazendo aqui as possíveis opções aqui que o Paiva pode adotar, né? Não estou dizendo que seria a que eu mais gosto. A que eu mais gosto eu vou falar logo depois para vocês, que eu acho que é a que mais se encaixaria nessa partida. E aí o Palmeiras deve vir com algumas modificações em relação à partida contra o Inter Miami. Por exemplo, o Lucas Evangelista deve dar lugar aí ao Aníbal Moreno, enfim. Na frente a gente pode ter aí o Vitor Roque como titular no lugar do Flaco Lopes. Algumas modificações pontuais aí. Pode ter o Maurício de titular. São esses nomes aí que o Abel pode estar estudando para colocar diante do Botafogo. A gente sabe que o zagueiro Murilo teve uma lesão, não deve nem mais jogar a Copa do Mundo de Clubes, e aí deve entrar o Bruno Fux, né, o outro zagueiro aí que acabou substituindo o Murilo. Só que o Botafogo tem que analisar bem o adversário, da maneira que o Palmeiras vem jogando dessa Copa do Mundo de Clubes e também da maneira que vem jogando em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Tirando a campanha da Libertadores, que é uma campanha que realmente é de tirar o chapéu, a campanha da Libertadores do Palmeiras, não tenho o que falar. Mas o que o Palmeiras vem atuando na temporada em si, não é aquela temporada dos sonhos do Palmeiras, né? E aí uma característica que chama muito a atenção, principalmente na fase de grupos do Mundial de Clubes, é a quantidade de bolas aéreas e cruzamentos que o Palmeiras tem tentado no seu estilo de jogo ali, porque não tem tentado aquelas construções um pouco mais criativas que a gente viu muito em alguns períodos da era do Abel. A gente tem visto um Palmeiras que, da fase de grupos, dos 3 jogos, teve aí 87 tentativas de cruzamento na área. A gente vê um Palmeiras que acaba não tendo aquela criatividade que a gente já viu em outros tempos e aí fica insistindo nesse chuveirinho. Pode dar resultado? E muitas vezes deu resultado para o time do Abel Ferreira. E aí o Botafogo tem que estar atento a isso. Por que eu estou colocando essa situação? Porque se a gente comparar, por exemplo, só para um viés de comparação aqui, o Botafogo, nesses 3 jogos do Super Mundial de Clubes, o Botafogo teve 23 tentativas de cruzamento. Não é um estilo de jogo que o Renato Paiva costuma adotar muito. O Renato Paiva vai muito no jogo mais de construção. Pensando defensivamente, pode ser que o Renato Paiva pense na estatura dos jogadores, ter um volante ali um pouco mais alto. O Newton ele tem beira ali os quase 1,90, se eu não me engano, né? Acho que tem 1,88, 1,90 por aí. Então talvez ele, pensando nessa questão da altura, colocar um volante também de estatura um pouco maior, pode
dar um pouco mais de segurança, pensando defensivamente no Botafogo. E aí seria a justificativa para essa, uma das justificativas para armar o Botafogo com esses 3 volantes, né? Só que algumas questões me incomodam nessa opção dos 3 volantes. Uma é que a gente tem um Savarino que não consegue atuar da maneira que ele mais gosta. O Savarino com um pouco mais de mobilidade, né? O Savarino acaba ficando preso ali no lado esquerdo e aí ele não desenvolve aquela capacidade de camisa 10 que ele tanto tem. Então eu acho que aí, para isso, o que mais me agrada seria uma opção que eu vejo como viável agora, porque a atuação do Montoro realmente tem chamado a atenção, tem se mostrado seguro e tem mostrado algumas características que podem favorecer e muito o jogo do Savarino. E aí vamos pensar num Botafogo muito mais ofensivo. Como até o Guilherme falou mais cedo aqui, a gente está indo encarar o Palmeiras agora. Então é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de chave e não é desmerecendo a equipe do Palmeiras, pelo contrário, a equipe fortíssima, a gente sabe disso, mas nos últimos duelos, aí, nos últimos 7 jogos, a gente perdeu 1 pro Palmeiras, né? Enfim, o Botafogo precisa se impor diante desse adversário. Eu acho que o Botafogo consegue se impor seu estilo de jogo de uma maneira que a gente já está tecnicamente acostumado a jogar com um estilo de jogo parecido com o que a gente viu ano passado. Obviamente, eu não estou dizendo aqui do lado direito, por exemplo, o Arthur, características totalmente diferentes do Luiz Henrique, a gente sabe disso. Mas você tem um Savarino trabalhando muito bem ali com o Montoro. O Montoro tem algumas características que eu acho que lembram aquela dobradinha que o Savarino fazia com o Almada. E acredito mesmo que o Paiva possa estar considerando essa opção. Eu acho que é uma opção super viável, deixa o Botafogo bem mais ofensivo e com criatividade no meio-campo. Por que eu estou falando isso também? Porque o que se mostrou do Palmeiras nesses últimos jogos foi uma falta de criatividade ofensiva também no meio-campo, mas defensivamente muito frágil, diante principalmente da equipe frágil como a Inter Miami. A equipe do Inter Miami, a liberdade que a equipe da Inter Miami conseguia criar no meio-campo do Palmeiras era gigantesca. E eu não estou falando só por conta do Messi, né? Não era só marcar o Messi. Muitas das vezes o Messi marcado, a equipe conseguia desenvolver muito bem ali os jogos pelo meio e o Palmeiras realmente frágil demais na marcação pelo meio, é onde a gente pode se aproveitar aí tendo jogadores com um toque diferenciado, como é o caso do Savarino e é o caso do Montoro. Essas bolas enfiadas no meio da defesa do Palmeiras, que foi, olha, a equipe do Inter Miami teve várias, inclusive 2 dos gols foram assim, né, de bolas enfiadas entre as linhas da defesa do Palmeiras, que estavam adiantadas, e aí o Botafogo pode se aproveitar disso, dependendo de como veio o Palmeiras para esse jogo, mas pode se aproveitar desses momentos ruins aí da defesa do Palmeiras, e aí um toque de bola do Savarino, que a gente já se mostrou aqui, muita gente fala, pô, Montoro no lugar do Savarino, eu acho que não faz nem sentido, eu acho que dá para botar Savarino junto com o Montoro, principalmente para essa partida agora, que a gente não vai ter o Gregor, então aí o Botafogo viria aí com o Marlon Freitas e o Alan fazendo essa dupla de volante, né? Seria um Botafogo mais imponente, mais ofensivo, mas eu acredito que não deixaria a desejar defensivamente. Eu repito aqui, eu acho que o Gregor ele tem um predicado absurdo de marcação ali, mas eu acho que o Alan daria conta do recado muito bem, fazendo essa função para essa partida diante do Palmeiras. Eu quero ver a opinião de vocês. Eu acredito que algumas outras opções que a gente viu ali, por exemplo, partida contra o Seattle, a gente entrar com 2 atacantes de área, né? Entrar com o Mastriani, não acho muito viável para começar esse jogo contra o Palmeiras. Tentar usar do mesmo veneno, né? Tentar utilizar um pouco mais as bolas aéreas, não vejo como uma boa opção para a equipe do Palmeiras. Eu acho que a equipe do Palmeiras tem se mostrado frágil no seu setor de meio campo ali, não tem mostrado tanta consistência, apesar de ter jogadores de muita qualidade, mas não mostrou essa consistência nesse Mundial de Clubes. Eu acho que é onde o Botafogo pode se aproveitar ali. Tem jogadores de extrema qualidade técnica, como o Alan, o Marlon Freitas, o próprio Savarino, o Montoro atuando ali pelo lado esquerdo, mas é um jogador que tem muita mobilidade de cortar pelo meio ali, enfim, vai fazer uma boa dobradinha ali com o Savarino, e aí não estou ignorando aqui, claro, né, Arthur e Igor Jesus. Longe disso. Eu estou exemplificando muito mais focado no lado esquerdo, muito mais focado no Montoro, que pode ser a opção de substituição aí em relação à saída do Gregori. E eu quero saber a opinião de vocês nos comentários sobre como o Paiva deve armar esse time, como você acha que o Botafogo seria o Botafogo ideal para encarar o Palmeiras. Essa aí ficou minha opinião. Eu acho que o Botafogo indo com esse quarteto lá na frente, Savarino, Montoro, Arthur e Igor Jesus, pode dar um caldo interessantíssimo e encaixar de vez o Botafogo de uma maneira equilibrada. Não estou dizendo um Botafogo só super ofensivo, cobrindo a cabeça para descobrir os pés. Eu acho que não é assim que funciona. Acho que é um Botafogo equilibradíssimo com esse 4-2-4 que a gente já se acostumou a ver em outros tempos e que funcionou muito bem. E a gente pode tentar de novo para funcionar mais uma vez.
Bom, a notícia que saiu aqui de última hora é o interesse do Manchester United do goleiro John, né? Parece que o Manchester ficou boquiaberto aí com o John e aí tá fazendo aquela famosa sondagem em cima do goleiro John, só que o que chamou muita atenção aqui foi a possível multa para a saída do John de apenas 8 milhões de dólares seria a cláusula para a saída do John, né? Enfim, o John teve renovação de contrato agora, se eu não me engano, em março desse ano. Se não me engano, não, foi em março desse ano, renovou até 2028. Achou a multa um valor baixíssimo, uma cláusula para a liberação do John para a Europa. Um goleiro que já é tão importante assim para as campanhas do Botafogo desde o ano passado. E eu acho que podia ter uma multa um pouquinho mais alta, né? Valorizar um pouco mais o atleta nessa multa aí. O jogador que tem experiência já na Europa, enfim, dava para ter subido essa multa, mas essa informação aqui tá no site britânico Football Insider, assinado aqui pelo jornalista Pete O'Rourke. E aí ele cita aqui que tem essa cláusula ali que dá mais ou menos 44 milhões e meio de reais para ele sair nessa janela agora do meio do ano, a janela da Europa, né? Ele colocou o seguinte: o Manchester United está de olho em uma transferência para o goleiro do Botafogo, João Victor, depois de tê-lo visto novamente no Mundial de Clubes. John tem uma cláusula que lhe permite sair por apenas 5,8 milhões nesse verão, depois de ter concordado em ficar para jogar o Mundial de Clubes, apesar das ofertas de saída em janeiro. Ou seja, já tiveram ali outros olhares e ofertas para o John no começo do ano, mas ele optou por ficar e jogar o Mundial pelo Botafogo. Aí resta saber agora como é que fica a situação após o Mundial de Clubes. É isso. Muita gente, a gente sabia que ia chamar a atenção por conta do Mundial de Clubes, ainda mais o Botafogo avançando de fase, o Botafogo derrotando o Paris Saint-Germain, os holofotes todos virados pra gente. No grupo da morte ali, quem sobreviveu fomos nós e o Paris Saint-Germain, deixando o Atlético de Madrid para trás. Enfim, é óbvio que os holofotes estariam voltados para alguns jogadores do Botafogo, mas achei essa multa aí, essa cláusula para a saída do John muito baixa, principalmente para um clube europeu e principalmente do nível aí do Manchester United, né? Enfim, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegras. Valeu, fui, gente. Um abraço.